Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Por aqui eu ajudo professoras a ganharem mais tempo e leveza no dia a dia através da inteligência artificial. Eu sou Samuel Protetti, eu sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional e tenho a grande alegria de estar na educação aí há já mais de 30 anos. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e também o porquê que eu acredito que a inteligência artificial pode transformar a rotina de você, professora, de você, professor, de você, gestor e gestora escolar também. Eu vou começar contando um pouquinho para vocês de como é que era a minha rotina antes da chegada da IA. Né? Eu trabalho muito com formação de professoras e gestores escolares já há muitos anos. Então, é, assim, além da parte do conteúdo em si, sempre há um cuidado, né, dos formadores de pensar o fio condutor, né, que a gente chama, ou seja, o roteiro daquela palestra, ou daquela aula, ou daquele treinamento, enfim, daquela vivência que a gente proporciona, né? É, então, antigamente, eu começava os meus trabalhos todos sempre fazendo um rascunho aqui com caneta, papel. Então, eu gosto muito de fazer esses esses primeiros levantamentos aqui, né? Então, acho que tem um pouco assim, quando você vai criar uma formação, é, ela vem de um lugar assim de o quanto que você quer ofertar, né? Aquela experiência. Como é que você pode proporcionar aquela experiência para as pessoas, né? Para os participantes, que é muito parecido com o que os professores também fazem nos seus planejamentos de aula, né? É, então, depois de feito esse rascunho, eu ia buscar informações. Então, seja nos livros, seja em artigos, eh, seja em outras experiências, né, com colegas, com amigos também que faziam, fez um trabalho parecido, ou algum especialista da área. Então, eu sempre ia buscar mais informações, né? A partir disso, eu pegava essas informações, né, e aí muitas vezes essas informações de livros e tal, você era obrigado a digitar, né? Você não tinha esse recurso de que hoje eu posso escanear, né, e digitalizar isso aqui, então você tinha um trabalho enorme de juntar, primeiro, fazer a curadoria dessas informações, depois juntar essas informações, digitar boa parte dessas informações, e aí depois você ir condensando essas informações, sistematizando isso para você poder chegar num conjunto de informações mais objetivas, né? E mais direcionadas também para aquela temática que você estava, que você ia proporcionar, né? Então, feito isso, você podia gerar isso de repente num documento de Word, né, algum editor de texto e tal. Feito isso, você ia para o PowerPoint depois, preparar as apresentações. E aí é que mora a questão do PowerPoint, porque além de você ter o fio condutor, né, você também tinha que adequar informações ao design que você queria. Então, olha quanto tempo, né? Eu não perdia, vocês não, quem já tentou trabalhar com PowerPoint, fazendo o design, a trabalheira que não é isso, né? Eram horas e horas e horas e horas. Então, isso demandava, no total, pensando assim, para eu fazer um treinamento de 4 horas, eu gastava, em média, 3, 4 dias para fazer esse processo todo. Então, era um processo longo, demorado, é, que, é, assim, a cada 4 horas eu precisava de uma semana para fazer, né? Eu vou até mostrar aqui um exemplo para vocês de um design, né, que tem, de um PowerPoint. É, Então, olha aqui, pessoal, olha só esse design, né, que estava aqui atrás. Olha cada detalhe desse, né? Então, assim, cada caixinha, cada texto desse daqui, ele era colocado de uma maneira. Então, assim, você tem a troca das cores, né? Você tem aqui todo as figuras, o negrito, a escolha da cor. Então, assim, cada slide, você tem um trabalho enorme dentro dele para você seguir, né? Então, só para fazer uma apresentação com 20 slides, né, nessa lógica aqui, você imagina a quantidade de tempo. Nós estamos falando aí de pelo menos 8 horas de trabalho, né, para quem não é profissional. Talvez para quem seja que faça isso todo dia, um design,
a velocidade é muito maior, né? Mas não é o caso, não era o meu caso. Então, é, isso demandava para mim uma quantidade de tempo enorme. E aí, com a chegada da IA, as coisas mudaram bastante, né? Por exemplo, hoje, para eu fazer um planejamento de um treinamento, eu ainda sigo, né? Eu ainda uso o meu velho e bom papel aqui. Então, inicialmente, eu construo a ideia, né? Ou seja, o fio condutor, eu gostaria de passar por aqui, por aqui, por aqui, né? E depois eu vou para dentro da IA também, e aí a partir de cada pedacinho daquele que eu coloquei no roteiro, eu vou pesquisando junto com a IA. Então, por exemplo, eu posso usar chamado Scholar GPT. Então, esse Scholar ele é específico para você poder buscar artigos acadêmicos e tal. E aí eu também continuo, muitas vezes, usando o Google também, e o Google já faz uma conexão também com o Gemini, que é o que ele tem ali, para a gente fazer checagem também. Então eu uso inteligência artificial, uso o Google, né, continuo usando também livros, continuo usando referências que eu tenho aqui. E a diferença é que hoje, por exemplo, eu consigo escanear pedaços do livro, né, os trechos que eu quero aqui, e eu já posso pedir até para o GPT fazer essa transcrição para mim. Então eu vou juntando essas informações. Normalmente eu coloco essas informações aí num editor de texto, seja um documento online na nuvem ou no mesmo próprio Word, um Word que também está conectado em nuvem e tal. E aí ali eu vou construindo. Então eu vou trazendo um texto mais bruto, né? Eu não tenho tanto trabalho de fazer um refinamento disso, né? E aí eu vou organizando. Então, beleza, eu fiz um pedaço de informações que eu quero, aí eu vou lá no GPT novamente e peço para ele sistematizar aquelas informações para mim ali. Então, enquanto ele não chega na qualidade que eu quero, eu vou ali refinando também no prompt com a IA, né? Feito isso, eu vou montando toda a minha estrutura, então ainda em matéria de texto, tá? Lembrando, eu estou dentro aqui de um Word ainda. E aí, depois disso, eu vou para uma IA chamada Gamma App, que ela prepara apresentações. E aí, pessoal, ali começa o show das IAs também, né? Porque ela já faz toda a parte do design, ela ajuda você no próprio storytelling. Então, você pode você pode fazer um refinamento, você pode editar, né, ali no Gamma e tudo mais, né? Então, falando de matéria de tempo, é um trabalho que eu demorava aí 4, 5 dias para fazer. Hoje eu faço esse trabalho em 4 horas, 5 horas no máximo, ou seja, todo o trabalho. O trabalho de pesquisa, o trabalho de refinamento e tudo mais. Lembrando, né, que eu estou falando para vocês de um assunto que eu também conheço. Então, assim, não é um assunto que eu estou começando do zero e que eu vou lá dar uma aula para professores e tudo mais. Então, é nesse sentido, é o quanto que ela consegue otimizar o nosso trabalho. Então, por isso que a IA tem uma contribuição muito, muito, muito interessante, pessoal, muito interessante. Por isso que eu tenho batido bastante na tecla aqui das professoras, dos professores utilizarem a IA, porque olha só, se para mim, que sou um formador de professores, ela conseguiu otimizar o meu trabalho, ou seja, eu consegui ser mais preciso com vocês, né? Eu consegui ganhar tempo, eu ganhei também eu passei a procrastinar muito menos, porque tem esse trabalho também de você escrever texto. Eu tenho, eu confesso, eu tenho uma dificuldade grande de escrever. Para mim era muito chato escrever. Então, assim, eu, como um, um bom engenheiro, né, eu tenho dificuldade, assim, eu sou ótimo ali no racional e tal, de produzir as coisas, criar as dinâmicas, ir para o fazer e tudo mais. Mas aí na hora de produzir os textos, confesso, eu tinha uma preguiça enorme. E agora com o GPT, para mim tá maravilhoso, porque assim, eu sei o que eu quero. Só que eu ia demorar para fazer por conta da minha preguiça. E aí o GPT faz isso para mim numa velocidade muito grande. Então eu consigo chegar no resultado que eu pretendia chegar numa velocidade muito maior. Tá? Então, esses são uns benefícios muito assim, práticos, né, que eu tive e que eu acredito que isso dá para ser replicado muito na rotina dos professores de sala de aula do dia a dia.
Por quê? Se isso funcionou para mim, que sou formador, também vai funcionar para professores, né? E então, pessoal, apostem nisso, não tenham medo da tecnologia. Eu tenho outros episódios aqui que eu gravei para vocês também, e porque é uma grande oportunidade que a gente tem hoje para a gente poder ganhar tempo e leveza aí na área de educação. E para mostrar para vocês aqui como é que funciona esse trabalho hoje em dia, eu vou fazer a simulação aqui na minha outra tela aqui, mostrando para vocês como é que é o processo de criação. Então, eu vou projetar aqui para vocês, ó. Vamos lá para essa tela aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só, esse daqui é um roteiro do primeiro episódio que eu fiz aqui no YouTube, né? Então, olha só como que ele é construído. Esse episódio, inclusive, ele fala do ranço tecnológico e das novas oportunidades que a inteligência artificial pode proporcionar para a gente. E aí, olha só como que eu montei isso daqui, ó. Ele veio aqui, eu vim aqui, fui construindo isso, e aí fui buscando mais informações também junto do chat GPT, fui colocando a minha experiência aqui, fui construindo todo o roteiro, né? Então, olha só, essa parte assim, ó, o que é a tal da aversão à tecnologia? Então, todos esses títulos aqui, ó, fui eu que criei. Então, assim, toda a sequência de informações que eu gostaria de passar, né, para as pessoas, eu fui colocando ela aqui, ó. E aí o GPT foi me ajudando a desenvolver mais o conteúdo, né? Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ele é um texto corrido, olha só, né? Então eu falei assim, ó, por que a IA é uma oportunidade agora para a gente, né? Por que se dedicar à competência de influência digital, né? Aqui, os maiores benefícios para os educadores. Então, ele veio montando isso daqui, né? E aí, isso daqui resultou, né, nesta apresentação aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui está todo aqui, ó, a aversão à tecnologia. Olha só que interessante. Ó, ele pegou daquele Word que foi criado e olha só o que o Gama fez, ó. Olha que interessante aqui, né? Dá para ver até a qualidade do design também, né? Olha que interessante. Ele já organiza para você nos quadrinhos e tal. Olha que legal. E aí, o que eu vou fazer agora para vocês, pessoal? Vou mostrar em quanto tempo ela cria essa apresentação a partir das informações que eu trouxe para ela, né? E vou mostrar para vocês como é que o Gama faz isso, né? Vamos lá, olha só. Então, eu venho aqui no Gama, vou criar uma nova, né? Então, olha só, ele me dá algumas opções aqui, né? De gerar, colar texto, né? Ou seja, eu posso gerar do zero, né? Que é essa opção aqui. Eu posso colar um texto, ou eu posso importar um arquivo. Como eu já tenho aquele arquivo lá organizado, eu venho aqui e vou importar. E aí, a gente tem essas opções aqui, ó, fazer o upload de um arquivo, importar, né, do Drive. Então, isso para quem já está, né, já organizado em nuvem, né? Então, as professoras que já têm aí um Gmail e tudo mais, vocês podem importar direto aqui também. Então, olha só, vamos lá. Fazer o upload, vou escolher aqui para vocês um outro arquivo, tá? Que é, inclusive, o arquivo que eu estou trabalhando hoje aqui por trás dessa aula com vocês. E vou, tipo, ele abrir aqui, ó. Muito bem. Maravilha. Então ele pergunta para mim, o que eu quero fazer? Ó, eu quero fazer uma apresentação, eu quero uma página da web, um documento, eu quero uma apresentação. Maravilha. Então vamos continuar aqui. Agora o que ele fez? Ó, ele importou todas as informações que eu tinha lá, inclusive as imagens, tá vendo? Ó? Ele me trouxe aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma apresentação, porque aqui ele está num texto corrido, tá vendo? Ó? Ele transformou num pacotão só. Aí eu vou pegar e vou fazer, não, vamos fazer cartão a cartão, né? Então, o primeiro cartão é, por que acredito que a IA pode transformar a rotina das professoras, né? Então, esse vai ser o primeiro que vai ser o título. Quando eu coloco, ó, 3 tracinhos aqui, ele já transforma num outro cartão, ó. Olha só, que interessante, como é rápido aqui, ó. Você tendo as informações, ó, aí o exemplo de design eu quero colocar ele num outro slide. Aí eu vou falar assim, ó, como que ficou a minha rotina. Opa, tirei uma coisa a mais aqui. Ups. Como ficou minha rotina.
Olha lá, virou um outro slide. Então, agora vamos falar um pouquinho dos benefícios que eu tive, né? Olha só. Então, né? Então, vou falar aqui que eu passei a ter mais tempo. Fui montando aqui, ó, a apresentação aqui, ó, com vocês, ó. Tá? Vou dividir mais um pouquinho aqui. E vamos lá, transformar em mais outros textos. Aqui. Aqui, vamos colocar esse aqui, ó. Veja só. Muito bem. Aqui, vou transformar num outro. Certo? Vamos deixar ele em 10 slides, ó. Muito bem. Aqui. Maravilha, tá vendo? São 10 cartõezinhos que eu dividi aqui, ó. Ok? E aí, pessoal, eu dou aqui, ó, gerar. Né? Eu posso escolher o tipo de tema, né? Que está disponível aqui. Deixa eu pegar um tipo de tema aqui. Vou pegar esse aqui que eu já tenho aqui. Tá? E gerar. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Vamos vendo só a velocidade de geração de uma apresentação. Ó. E olha que interessante, pessoal, ela já vai identificando o título e vai criando as imagens aqui do lado, né? Isso que eu acho incrível, olha só, né? Ela vai sistematizando também o conteúdo de uma maneira que fique mais visual, né? Olha aqui, ó, o exemplo do design que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá vendo? Aqui eu já consigo mexer aqui, eu consigo editar, né? Olha só que interessante aqui, ó. Então, olha só, alguns benefícios, né, que eu tive aqui, ó. Então, que ela está adiantando aqui a apresentação, eu estou entregando o que vem depois, ó. Mas vamos lá, olha só que interessante. Pessoal, não foi menos de 1 minuto para gerar tudo isso daqui. Então, esse material aqui que vocês estão vendo, que eu acabei de gerar, eu uso ele para fazer as aulas aqui com vocês, né? Então, não tem como falar que a gente não ganha tempo com isso, né? Olha só que interessante. É muito tempo, pessoal, que a gente ganha, né? E não só isso, né? É um ganho também de profundidade, é um ganho de qualidade no conteúdo que você está gerando. Essa aqui eu estou mostrando a parte de apresentações, né? Que as IAs fazem. Mas a gente, assim, eu já tenho outros exemplos maravilhosos também de fazer análise de dados. Então, por exemplo, o GPT ele consegue identificar gráficos, ele consegue, por exemplo, se eu pego os resultados, por exemplo, do CNCA, ele consegue compilar essas informações para você. Então, se os resultados, às vezes, é difícil de entender, seja ele porque está numa planilha, ou seja ele porque está num monte de gráficos, né, junto, você fala, nossa, meu Deus do céu, é muito gráfico para eu ficar olhando, é muito tempo. Tá bom, mas assim, pede para ele analisar e qual a informação que você quer. Ah, eu quero a informação, eu quero saber, por exemplo, quantas habilidades estão faltando numa determinada série, quais são as habilidades prioritárias ou as mais deficitárias que eu tenho num determinado ano, né? A partir disso, eu consigo depois fazer uma modelagem pedagógica muito mais precisa, né? Então aqui eu já estou falando um pouquinho mais de usos mais avançados da IA, mas veja só, olha a quantidade de potencial, de possibilidades que a gente tem, né, com o uso da IA. Então, pessoal, é uma grande oportunidade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também, deixa eu voltar aqui só para outra apresentação. Só para não ficar só eu falando, né, do que eu ganhei, do que eu ganhei de tempo e tudo mais, né? Eu quero mostrar para vocês também aqui um outro depoimento que chegou aqui essa semana para mim, foi muito interessante aqui. Olha só esse depoimento aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, olha. Foi um professor que me mandou, ele falou assim, olha só, fiz o relatório de todos os alunos de 2 turmas em uma tarde, né? Olha só a alegria desse professor, né? Eu falo, cara, será que o cara tá feliz? Esse aqui é um dos que eu tenho incentivado para o pessoal, usem a IA, utilizem a IA, para vocês saberem o potencial dela, né? Não tenham medo de usar ela. Pessoal, o único cuidado que eu vou levantar aqui para vocês é para não ficar colocando o nome dos alunos aqui, tá? Isso é uma questão de LGPD.
Então, mas você pode colocar assim, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, tal, 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 e trata as informações e não os dados do aluno, percebe? Então, assim, tem uma diferença aqui. E então, por exemplo, é um trabalho, né? Todo professor que tem que concluir o relatório final do aluno. Não, nós estamos falando aqui de professores que estão com 2 turnos aí, nós estamos falando de 80 alunos, né? Ou até mais, dependendo se é um professor de disciplinas e tal, ele acaba tendo mais. Então, não é fácil. Não é fácil fazer um relatório de 80 alunos. Então, o que é interessante? Se você tem um calhamaço de informação daquele determinado aluno, você pode ir juntando isso, pode escanear isso tudo e pedir para a IA fazer uma análise daquelas informações que você tem e você consegue fazer um condensado no desenvolvimento daquele aluno. Basta você ter os registros dessas informações. Então, aquele trabalho que você ia passar semanas fazendo e que muitas vezes, como era o meu caso lá na parte de produção de texto, vai procrastinando, né? Porque às vezes é um trabalho burocrático, um trabalho chato, você vai deixando para a última hora, você já consegue ir fazendo isso com a IA com velocidade muito, muito grande, pessoal. Então, é por isso que eu bato tanto na tecla, e eu estou vindo aqui para as redes aqui, era algo que eu não fazia e também estou aqui me desenvolvendo, e eu só estou aqui porque eu tenho um conjunto de IAs que trabalham para mim, para poder chegar aqui, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, mais do que mais do que utilizar, né, nas formações e tudo mais, eu sou prova viva de que realmente faz diferença. E por isso que eu estou dando a minha cara aqui para vocês, para poder contar isso e tentar trazer isso de uma maneira mais prática possível, né? E aí, pessoal, tem um ponto assim, né? Você fala, mas e se eu não fizer, se eu não entrar nessa onda da IA? Ou também, fala assim, não, mas a IA é só mais uma questão, dentre as milhares que a gente tem na educação, tal, tal. Pessoal, eu entendo, eu sei que a situação não está fácil dentro da educação. Agora, o que é importante para vocês é que vocês virarem, trocar essa ideia de que a IA é só mais uma coisa. A IA não é só mais uma coisa, ela é uma grande oportunidade para desafogar você. Então, assim como eu tenho, por exemplo, vários GPTs aqui trabalhando comigo, outros aplicativos e tal, e pessoal, a maioria disso aqui é gratuito, então não adianta a gente falar, eu vou ter que pagar muito caro por todas essas ferramentas e tal. Vai pagar se você achar que aquilo está agregando no seu dia a dia. Então, paga uma delas, né? Você vai gastar R$ 100 e poucos por mês aqui numa ferramenta, mas que vai te desafogar absurdamente, né? Ela vai contribuir para você em vários lugares do seu trabalho. Então, ela vai te ajudar a fazer prova, ela vai te ajudar até a corrigir provas, se você quiser. Ela consegue elaborar planos de aula, pessoal, numa qualidade, assim, eu já fiz exercícios aqui, a depender do prompt, né, do comando que você passa para ela, você consegue gerar materiais maravilhosos. E também acessibilidade, você consegue adaptar os conteúdos aqui. Então, assim, é um conjunto de oportunidade, pessoal, que não dá para deixar passar, tá? Não dá para deixar passar. Eu vou encher o saco de vocês aqui. Não dá, tá? Por quê? A gente, assim, a educação, a gente sabe que as demandas não vão diminuir. Porque, assim, nós estamos falando de um país, o Brasil hoje é um dos países que tem uma das piores educações do mundo. Então, assim, a depressão não vai diminuir, ela só vai aumentar. Então, não entendam que a IA é só mais uma coisa. É porque agora ela vai dar um trabalho. Pessoal, é muito fácil aprender a IA. É muito fácil, mas é muito fácil mesmo. Então, não deixe de entrar nessa onda. Né? Eu não vou dizer nem que, por enquanto, é uma suposta onda. Eu já não vejo mais como onda, tá? Eu já introduzi a inteligência artificial no meu dia a dia, não vivo sem mais, meu trabalho é outro, a qualidade do meu trabalho é outra, é completamente diferente a maneira e o tempo que eu gastava. Isso, pessoal, eu estou falando há 2 anos atrás. Tá? Não estou falando do universo muito longe, não. Era 2 anos atrás. E agora, assim, está totalmente diferente o trabalho e as possibilidades, né? Outra coisa também que queria trazer para vocês eu aprendi tanta coisa, pessoal, nesses 2 anos junto com a IA, porque assim, ela me potencializou. Então, assim, além do tempo, né? Então, assim, eu consegui ganhar tempo nas rotinas do dia a dia. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu vou
vou fazer duas coisas. Uma é, eu vou aplicar mais o meu autocuidado, então voltei para academia. Hoje eu consigo ter uma rotina de esporte na minha vida, que é algo que eu não conseguia. E uma outra coisa foi velocidade de aprendizagem. Pessoal, eu consegui aprender numa velocidade absurda. Por quê? Porque a IA, eu vou co-criando com ela. Então, se é algo que eu não sei, eu pergunto para ela, mas isso daqui? Trago uma outra ideia. E vou lá e também coloco para ela. Então, assim, olha só, pessoal, a velocidade que a gente tem, principalmente para professores e professoras, né, que é assim, que educador que não está aprendendo, ele está morto, né? Então, assim, ou ele aprende ou ele está morto, porque não faz parte da nossa função enquanto educadores aprender diariamente, aprender com o mundo, né? O mundo vai se transformando e a gente vai aprendendo. Só que a gente precisa ter velocidade para essas coisas, senão a gente não acompanha, a gente fica para trás. E aí, então, olha só o que a IA também potencializou, pessoal. Olha que interessante. Então, só para a gente fechar aqui, então, para aquelas pessoas assim que falam, mas eu não sei nem por onde começar a usar IA, não tenho nem ideia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu criei uma conta aqui no GPT, é uma conta nova, tá? Então, não vem falar que é um GPT que está sendo usado, e não é, tá? É uma conta nova e tal. E aí, olha só, eu fiz a seguinte pergunta para ele aqui, ó. Falei, olá, GPT. Meu nome é Samuel, sou professor do segundo ano de uma escola pública e gostaria de começar a utilizar seus conhecimentos e habilidades para me ajudar nas tarefas do dia a dia. Você poderia me dizer como poderia começar a interagir com você? Olha só, eu estou conversando com a IA para ela dizer como que eu vou lidar com ela. Olha que interessante, pessoal. Essa é a melhor maneira de você começar a interagir com a IA. Pergunta para ela como que ela funciona, assim, por onde começar. Olha que legal a resposta dela aqui. Olá, Samuel. É um prazer te receber por aqui. Ó. Fico muito feliz de saber que você quer usar minhas habilidades para facilitar o seu trabalho como professor de segundo ano. Obviamente que eu poderia trazer muito mais contexto para ela aqui, tá? Podemos fazer muita coisa juntos. Ó. Aqui vão algumas formas simples de começar a interagir comigo no dia a dia. Ó. Planejamento de aulas. Então você pode pedir para mim aqui, ó, crie um plano de aulas sobre adição para o segundo ano, tal. Me ajude a preparar uma atividade sobre animais da floresta. Pessoal, esse aqui é o nível básico de prompt, tá? Depois eu vou gravar uns vídeos para vocês aqui para falar sobre engenharia de prompt, como melhorar esse prompt. Mas para quem ainda não está usando, faz isso aqui. Segue esse roteirinho aqui, ó. Vai vendo, olha só. Criação de atividades e avaliação, explicação simples para as crianças. Né? Isso é uma coisa muito interessante você fazer com a IA. Você pega um conceito super complexo e fala para ela assim, traduza esse conceito para crianças de 7 anos de idade, 8 anos de idade, por exemplo. Aí ele vai contar uma história, ele vai criar um roteiro para você completamente diferente. Né? Apoio pedagógico, outra coisa, pessoal, muito interessante. Vocês podem fazer a conexão com a BNCC. Então, você pode falar quais habilidades do segundo ano ali de linguagem que eu preciso trabalhar e com esse conteúdo aqui. Aí ele vai lá e mostra para você. Então, é muito interessante, pessoal, isso aqui. Tá? Eu posso ficar aqui falando... Eu vou parar, porque senão eu vou ficar falando aqui muito tempo com vocês. Olha lá. Materiais para impressão. Então, ó, criar textos, tabelas, folhas de exercício e tal. Olha só, pessoal, quanto potencial. Ela mesma disse sobre o que você pode fazer com ela. Interessante? E aí ela vem assim, ó. Como conversar comigo? Simples, ó. Basta escrever o que você precisa, do jeito que vier à mente, tá? Não fica aí processando muito, não. Olha só. Pode ser formal, informal, pode pedir coisas rápidas, ó. Faça uma pergunta de matemática, ou detalhadas, monte uma sequência didática para trabalhar medidas, ou monte uma sequência didática de 5 aulas com a temática tal, usando as habilidades tais e tal. Olha só. Se quiser, posso até ajudar a organizar a sua rotina docente. Olha só. Se quiser, posso começar agora criando algo que você use na sua próxima aula. Pessoal, tá aqui, tá pronto, ó. Tá vendo? Dá para você. É muito simples de usar esse GPT. Então, ó, começa com essa pergunta aqui para ele, ó, e veja o que ele vai responder para você. Possivelmente ele vai dar uma resposta às vezes um pouco diferente dessa, tal,
porque ele nunca, dificilmente ele vai dar a mesma resposta, né? Mas olha que interessante. Vocês viram o potencial disso? Que incrível! Então, pessoal, não tem. Tá aí para a gente usar, né? Eu vejo assim, não fiquem com vergonha, com medo, né? Tire esses sentimentos de vocês, porque a IA, pessoal, é uma excelente oportunidade para a gente hoje, enquanto profissional, principalmente para quem está afogado aí, atolado de trabalho na ponta. A sala de aula não está fácil para ninguém, pessoal, não está fácil para ninguém. Então, a minha função aqui é tentar trazer é, é, ferramentas, provocações para que vocês consigam sair dessa situação, tá? Então, contem comigo para isso. Não deixa de me seguir aqui no canal. Se curtiu, compartilhe isso daqui com as suas amigas também, tá? Eu estou aqui à disposição. Minha função aqui é ajudar vocês a ganhar mais tempo e leveza. E vamos que vamos. Um abração para vocês.